Assim é melhor, né? Tudo em paz? Deus, que bom. Eu agradeço muito aqui o convite feito pela Maria José para estarmos aqui e falarmos nessa semana de oração. Nós vamos aqui estar numa jornada de 3 dias falando sobre algo que nós já fazemos todo dia. Tá? Mas será que estamos fazendo da forma correta? Será que a gente realmente está sentindo que a nossa oração passa do teto? Né? Muitas vezes a gente fica nessa dúvida, né? Será que passou? Será que chegou em Deus? Né? E a Bíblia e o Espírito de Profecia, eles nos dão diversas orientações. E eu gostaria que nesses 3 dias, que a gente orasse, para que a gente saísse daqui no final do 3º dia, orando de uma forma diferente que nós estamos orando até o momento. Quando eu estudei esse tema para falar aqui, eu aprendi que, nossa, como algo que parece simples, né? Como às vezes a gente é negligente com a nossa oração. Porque Deus, Ele quer muito mais de nós. E às vezes a gente não sabe até onde a gente pode ir com Deus. E aí, nesses 3 dias, nós vamos descobrir o que Deus quer de nós quando nós oramos. Hoje nós vamos falar de uma parte um pouco mais de princípios, de algumas premissas, de uma base que a gente precisa ter. E nos outros 2 dias nós vamos falar já de uma maneira mais prática, no dia a dia, como a gente precisa alcançar a Deus, como a gente precisa ter esse instrumento, esse recurso que Deus deixou para nós. Ok? O nosso tema, vamos ver aqui o nosso não é um título da semana, da mini semana de oração, é um tema. Deus quer sua oração fervorosa para que você cumpra sua missão. Ok? Sempre quando eu pesquisei sobre oração, eu encontrei essa palavra, oração fervorosa, ou oração com fé. Mas a oração simples, Deus ouve? Claro que Deus ouve. Né? Mas a oração fervorosa é que Ele quer. Nós vamos aqui diversas passagens, diversos textos sobre isso. E a gente precisa dessa oração para a gente poder cumprir a nossa missão aqui na Terra. Está claro para você qual que é a sua missão aqui? Você pode pensar, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, fazer um bom trabalho, ajudar na igreja. Agora que eu estou vendo ali, vocês têm uma televisão. Essa igreja aqui é esperta, né? Eu vou ficar focado aqui agora. Ficar só olhando aqui, né? Não. Então, a sua missão, né? Qual é o seu propósito aqui na Terra? Por que você está aqui? Por que você nasceu? Isso está muito ligado à nossa missão. E se sempre a gente busca em Cristo o nosso exemplo para tudo, para a nossa missão, a gente tem que buscar em Cristo também. E qual foi a principal missão de Cristo? Salvar. E é isso que a gente precisa. Entendi. Tem que ficar olhando para cá, né? Para cá. Então tá bom, estou aprendendo com a igreja aqui, viu? E aí a gente precisa saber que essa missão, ela não é algo simples, que a gente precisa contar com o sobrenatural, porque sozinhos a gente não vai conseguir. E aí, será que as nossas orações têm a ver com salvação? Quando a gente pede lá, Senhor, me ajude a arranjar um emprego, me ajude a pagar essa conta, a conseguir uma casa, a conseguir saúde. Isso tem a ver com salvação? Você está linkando com salvação? Tem uma história que conta assim, né, que um rei, ele tinha um dia da compaixão. Era um dia que todos os súditos podiam chegar ali e pedir qualquer coisa que ele atendia.
E aí os súditos vinham aqui, conversavam ali com o assessor do rei. Olha, eu quero que o rei me conceda um emprego. Aí o rei ia lá, você vai trabalhar então em tal local. O outro, eu preciso de um carro. Aí o rei, carro. Eu preciso de uma casa. Tudo bem. Aí chegou um súdito lá e falou assim, eu quero um palácio. Mas eu quero um palácio enorme, como esse aqui. Grande, que tenha uma mobília espetacular, que tenha refeição para dar para muitas pessoas. E aí o assessor falou assim, você está maluco? Você está fugindo do padrão, não é esse aí. Não é? O nosso rei, ele concede, olha só, ele tem quantos súditos aqui para conceder? Ele não pode fazer tudo isso. Não, mas peça para ele. E aí o rei ficou ouvindo lá o súdito conversando com o assessor e não resolvia ali a situação. E o rei, impaciente, assessor, o que está acontecendo aí? Não, ele está pedindo um negócio maluco. Ele está pedindo um palácio como esse aqui, e com um enorme banquete, com uma mobília espetacular. Aí o rei pensou aqui. Esse sim, eu quero conceder esse pedido, porque esse foi o único pedido que me fez realmente como rei. Porque todos os outros pedidos que até então eram feitos, qualquer um com algum recurso poderia conceder. Mas esse aí, só eu consigo conceder. E Deus quer a mesma coisa. Para cá. Amanhã eu aumento a letra, viu, gente? Olha só, a base da nossa semana de oração está em Efésios 3, 20 e 21, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, ele quer fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É errado a gente pedir emprego, pedir um remédio, pagar uma conta. Não é errado. Mas Deus, ele quer conceder mais. Ele quer que você realmente que você peça algo para um Deus todo-poderoso, Criador de todo o universo. Esses outros pedidos, qualquer pessoa pode conceder, né? Algumas pessoas podem conceder esses desejos. Mas você pedir algo para um Deus, o que Deus mais deseja? É a salvação das pessoas. Quando a gente consegue entender o que Deus quer de nós, né? Se Ele está falando ali, que Ele opera em nós, né? Ele precisa de nós para a gente salvar pessoas. Ele poderia enviar anjos, poderia Ele mesmo vir, né? Poderia fazer tudo isso, mas Ele escolheu aqui na terra, nesse mundo, a gente, para ser usado para salvar pessoas. E aí, quando a gente implora, suplica isso a Deus, e a gente começa a pedir em relação a isso, Deus tem o maior prazer em conceder. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante... Qual que é o nosso papel? Como é que a gente pode ajudar Deus
na salvação de pessoas. Como é que a gente pode ajudar Deus na minha salvação? Mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Cumprir as condições estabelecidas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só poderemos esperar um reavivamento em resposta à oração. A oração e a fé farão que nenhum poder da terra conseguirá realizar a nossa missão. Você está clamando pelo seu filho para ele vir à igreja? Você está clamando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu namorado, pelo seu amigo? Só que para a gente clamar isso a Deus, a gente precisa primeiro arrumar a nossa casa. A gente precisa primeiro ajustar a nossa comunhão com Deus. A gente precisa confessar os nossos pecados, se humilhar perante Deus, nos arrepender. Porque se Deus está prometendo aqui todo o poder, nenhum poder da terra conseguirá realizar, nenhum ser humano consegue salvar o outro. Somente Deus consegue salvar. Para a gente cumprir essa nossa missão, a gente precisa estar preparado para receber isso de Deus. Para a gente ter... Ele quer conceder, Ele quer abrir as portas celestiais para nós. Só que a gente precisa estar preparado para isso. Ele quer conceder. Né? Ele vai fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos. Às vezes você está pedindo aquele emprego, aquele remédio, mas Ele quer dar mais para você. Ele quer dar mais. Ele pode conceder isso? Pode. Mas esse não é a nossa missão, o nosso foco. Não são as coisas aqui desse mundo. Nosso foco é espiritual. E a gente precisa entender isso. Quando os nossos pedidos, quando o que nós desejamos tem a ver com o mundo espiritual, com o que Deus quer, Ele vai te ajudar. Mas tem que ser algo assim que realmente você entenda o que Ele quer para a sua vida. E muitas vezes a gente tem que orar para Deus para saber o que Ele quer de nós, o que a gente precisa. Deus, Ele quer fazer milagres na nossa vida. Como? Olha o que está escrito lá em Marcos. Então, quem pode ser salvo? Os discípulos aqui perguntaram para Jesus. Jesus, porém, fitando neles, nos discípulos, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você está orando por aquela pessoa, pelo seu filho, seu pai, irmão, já há alguns anos. Eu estou orando por algumas pessoas já tem alguns anos. O meu pai eu orei em torno de 20 anos, minha mãe uns 15 anos. Né? Infelizmente, eles só foram aceitar Cristo no leito de hospital. Mas, pelo que eu senti, pelo que eu ouvi, eles aceitaram. Ambos faleceram no hospital. Então, às vezes a gente não sabe os caminhos de Deus, né? Mas a gente não pode desistir. A gente tem que perseverar. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Deus está aguardando, gente, a gente pedir. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Olha que interessante isso aqui. Quando a gente pede a Deus acerca desse que Ele mais quer, que é envolver na salvação de pessoas, o que Ele está falando aqui? Essa prometida bênção, reclamada pela fé,
traz após si todas as outras bênçãos. As outras bênçãos, às vezes, que você está querendo, elas vão vir. Deus, é que às vezes a nossa visão é muito limitada. Né? Deus, ele vê lá de cima, ele vê muita coisa. Ele sabe o que vai acontecer com a gente no futuro. E às vezes a gente só chega ali pedindo as coisas desse mundo. Ele quer muito mais, ele quer dar muito mais. Só que a gente tem que pedir e ter capacidade para receber. É concedida essas bênçãos segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto para suprir toda a alma segundo sua capacidade para receber. Se você não estiver preparado para receber a bênção de Deus, vai ser difícil para Ele. Porque não por causa dele, não por causa de Deus, mas por causa da gente. Nós estamos preparados para receber essas bênçãos? E nesses 3 dias é que nós vamos ver isso. Né? A gente tem que se preparar. Não só chegar, Deus, ó, aqui é a minha listinha, está aqui, está aqui, está aqui, e esperar. Qual que é a minha parte nisso? O que eu devo fazer? Enquanto a igreja se satisfizer com pequenas coisas, deixará de receber as grandes coisas de Deus, disse Ellen White, lá em 1904. Né? Então, enquanto a gente só ficar pedindo essas coisinhas da vida, a gente está perdendo o quê? As maiores bênçãos. Qual que é o nosso foco? Qual que é a nossa prioridade na vida? Qual a sua principal missão? É isso que Deus ele quer nos revelar. Ele quer muito mais que a gente peça para Ele. Mas peça como? Pedir o quê? Pedir o quê? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Temos que pedir segundo a vontade de Deus. Ele vai nos ouvir. E se a gente sabe que Ele nos ouve, Ele nos atenderá. Mas o que é isso, então? O que eu tenho que pedir? Ellen White descreveu. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu e tudo o que recebemos deve ser usado para fazer a sua vontade. Satisfeitas as condições, a promessa de resposta à oração é certa. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se não pedíssemos assim. Olha que interessante. Se você não pede, Deus ele não vai te dar. Então, quando a gente... mas por que eu vou ficar orando para aquele fulano ali que não tem salvação, que não tem jeito algum? Realmente, você não pedir, Deus não vai poder. Porque se Deus pudesse... por livre-arbítrio... Quer dizer, claro que ele tem livre-arbítrio. Assim, por boa vontade dele, resolver todos os problemas de todo mundo, aqui já seria a eternidade, né? Mas enquanto a gente estiver nesse grande conflito aqui, a gente precisa suplicar, obrigado, suplicar a Deus por situações que às vezes a gente acha que não tem solução. Né? Quantas vezes você já orou quando vê uma ambulância passando, um corpo de bombeiros passando ali na rua? Né? A gente precisa aproveitar as oportunidades para pedir a Deus por aquela pessoa que você nem conhece. Mas peça a Deus. Deus quer que você o trate como? Precisamos andar com Deus, tornando-o nosso amigo. No livro Caminho a Cristo, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Como é que você se relaciona com um amigo? Você tem um amigo ou amiga que você chega lá e ele só fica falando dele ou dela?
Que só fica, aconteceu isso comigo, e não sei isso comigo, isso aqui comigo, e não sei o quê, e aí aconteceu, e aí, né, até cansa, né? Cansa. Será que Deus também não cansa quando a gente chega para Ele e fica falando, comigo isso aqui está ruim comigo, isso aqui precisa melhorar, isso aqui eu agradeço, isso aqui... Deus quer que a gente se preocupe também com Ele. Se é para a gente tratá-lo como amigo, como é que os amigos se tratam? Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Nós somos parceiros de Deus aqui na terra. Você, na sua oração, você para ouvir o que Deus está falando para você? Ou você faz aquela meditação ali, li a meditação, beleza, agora vou ler aqui a escola sabatina, ok, bem, já está na hora de orar e vamos embora. Não é? Você espera a resposta de Deus, você medita ali naquilo que você leu, você para um pouco ali e reflete sobre aquilo. O que Deus está querendo dizer comigo? O que Ele está dizendo para mim aqui? Você pede ali na sua oração para que Deus apresente alguém para falar dele? Você está pedindo para que Deus, que eu possa ser usado para falar sobre salvação para alguém? Ou que eu possa ser usado para que leve a sua mensagem? Você está ajudando Deus? Ou você só está pedindo Deus? Pedindo para Ele? Você está fazendo a sua parte? É isso que a gente precisa. Por quê? O que Deus quer fazer? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer te orientar em todas as situações. É no trabalho que você está tendo problema? É em casa? Você precisa falar algo importante com o seu filho que ele não vai gostar, com o seu esposo, com sua esposa. Né? Você está orando ali naquele momento antes de falar. Você está orando ali quando você está viajando. Né? Deus quer essa conexão com Ele. Ele não quer somente aquelas 3 orações diárias lá, de manhã, na hora do almoço, na hora de dormir. Ele quer que realmente você trate Ele como alguém que você pode recorrer, que você pode estar ali. Você pode reivindicar a amizade de Deus. Essa companhia, como ele tivesse. O que a gente sabe sobre Enoque? Que andava com Deus. E foi. Ele só foi para o céu, direto. Não passou nem pelo sofrimento da morte. Então, Deus, Ele quer o quê? Que a gente caminhe, porque Ele quer nos orientar. Olha, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei. Deus está olhando. Eu vou te dar um conselho. Aqui, te darei o conselho. Só que para a gente ter esse relacionamento com Ele, a gente precisa de tempo. Para os casados aqui, quanto tempo você demorou para casar? 2 anos? 1 ano, 4 anos, 5 anos, 10 anos, também é muito, né? Mas, né, você precisa, para quê? Porque você precisava conhecer aquela pessoa. Então, você tinha que passar muito tempo com ele para poder conhecer, para entendê-lo. Né? E é isso que Deus quer. A gente precisa se aprofundar na palavra de Deus para conhecer mais a Deus. Ellen White, acho que é no Grande Conflito, que ela fala que Martinho Lutero não passava no mínimo 3 horas em oração com Deus. Né? Que ele se dedicava ali à palavra de Deus. A gente precisa ter tempo com Deus. A nossa agenda, o que a gente faz na nossa agenda do dia? Bem, amanhã eu sei que tal horário eu vou acordar, vou fazer a oração aqui, depois eu vou tomar café da manhã, tal, sair para o trabalho, ok. Né? A gente encaixa Deus na nossa agenda. Na verdade, Deus tem que ser a nossa agenda e os restos a gente vai encaixando. A nossa prioridade tem que ser Deus. Né?
O nosso estilo adventista de ser não é assim, aqui eu sou adventista, aqui eu sou a minha profissão, aqui é a minha família, você vai colocando caixinhas, né? Eu sou cristão, né? Sou adventista. Então, tudo que eu faço tem que ser com base no meu estilo de ser. Então, eu não vou segregando tudo. Na verdade, o fato de ser cristão, daqui que deriva tudo. Então, a gente tem que saber o que é importante na vida, qual que é o foco. Né? E, para isso, a gente só consegue se relacionar com Deus, para conhecê-lo melhor, pela única forma que Ele deixou revelado para nós. Seja a sua palavra, ou também a natureza, né? Tudo mais. Então, a gente precisa desse tempo com Deus. E aí começa. Bem, para chegar até Deus, o que eu tenho que fazer? Nós somos o quê? Trapo de imundícia. Negócio meio estranho, né? A gente já pensa naquele pano sujo lá de casa, lá encardido, né? Vinde, pois, e arrazoemos. Deus, Ele quer a sua razão. Ele não quer que você vá atrás dele somente. Meu Deus, estou empolgado, vou atrás. E aí, quando você desempolga, não, Ele quer a sua razão. Ele quer que você realmente tenha certeza ali. Diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Né? Deus, Ele vai te purificar, Ele vai te limpar, para você poder chegar a Ele. Só que para isso, o que tem que acontecer? O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação. Afinal, né, eu vou na igreja todo dia, eu estudo a lição todo dia, devolvo meu dízimo, então eu sou um ótimo candidato à salvação. Lê do engano. Tanto o nosso título ao céu como a nossa adequação para ele encontram-se aonde? Na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem, enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. A gente tem que reconhecer a nossa fraqueza para aceitar o quê? A nossa força em Cristo. Se eu não me humilhar, igual a gente viu lá na primeira tela lá, se a gente não humilhar, não confessar, a gente limpar o nosso coração para chegar até Deus, vai ser muito difícil Ele poder nos atender. Porque Ele quer o quê? Que você se limpe, que você entenda que você sozinho não faz nada. E que a partir daí, a partir do momento que você o aceita e que você encontra força com Ele, aí sim, naturalmente, você vai estudar sua lição bem, vai ter tempo com Ele, vai conseguir falar dele para as outras pessoas, vai conseguir levar a mensagem. É disso que a gente precisa, de uma renovação espiritual. Acreditar que em Cristo que realmente a gente encontra a força. O nosso foco tem que estar em Cristo, não é na gente. A gente tem as nossas necessidades, mas esse não deve ser o nosso maior problema. Por que acontece, em muitos casos, assim, a depressão? As pessoas ficam deprimidas. Porque elas ficam focadas aonde? No problema. Claro que as pessoas precisam de apoio, precisam de terapia, às vezes precisam de remédio. Isso pode acontecer. Mas se a gente fica focado somente nos problemas e nas circunstâncias ruins que nos rodeiam, provavelmente isso vai nos enfraquecer e isso vai nos derrotar. Então, o foco da gente é o quê? É os pés no chão, mas os olhos no céu. É isso que a gente precisa. Coisas ruins acontecem, parentes morrem, ficam doentes, perde-se emprego, né? Mas a gente precisa sempre o quê? O foco nosso é Cristo. Enquanto a gente continuar em Cristo, enquanto a gente continuar
levando a mensagem deles a outras pessoas, você vai ver como Deus vai continuar te ajudando. Vai continuar abençoando. Quando você não se sente bem quando alguém, você fala de Cristo, a pessoa aceita e se empolga, não passa aquilo, uma energia boa para você, você não fica animado. Não é? Quando você consegue ajudar alguém sente ali, né, que foi amado por Deus através de você, que você foi uma bênção para aquela pessoa, não dá um ânimo assim na gente? É isso que a gente tem que continuar perseguindo. E para isso a gente tem que ter essa consagração pessoal. Quem já ouviu falar de John Hyde, o homem que orava? John Hyde, ele é americano e ele foi ser missionário na Índia. Imagina, né? Na Índia. Lá com aquelas religiões todas diferentes, né? Missionário cristão. E aí ele montou lá o seu espaço, né? Conseguiu lá um local para ser a igreja. E ali ele começava, né? Sempre orando para Deus. Deus, envia pessoas para cá. Deus, me ajude aqui. Que a gente possa achar almas para converter para o Senhor. E volta e meia aparecia ele dava estudo, convertia, aí aparecia outro. E aí ele olhava lá, aquele monte de gente, né? Deus está muito lento. E aí ele resolveu provar a Deus. Ele começou, Deus, eu vou me dedicar aqui em oração, vou passar horas orando pelo Senhor, e eu vou pedir que o Senhor me dê uma alma por dia. E aí ele começou. Horas e horas orando para Deus. No primeiro ano, 400 pessoas se converteram ao cristianismo. E ele falou, Deus, aí ele olhava lá, é muita gente, meu Deus. Eu vou orar agora para 2 almas por dia. E aí ele foi, orando, clamando, passava a noite, jejuava. No final do segundo ano, mais 800 pessoas se converteram ao cristianismo. E aí um amigo, né, que acompanhava, ia de vez em quando lá visitá-lo, né, fala assim no livro, e você acha que ele se acalmou com isso? Deus, preciso de 4 almas por dia. Orava. No final do terceiro ano, mais 1.500 pessoas se converteram ao cristianismo. Só que a oração dele ele se importava tanto com as pessoas que ele começou a ter problema do coração. O coração dele chegou até a deslocar. Saiu um pouco do lugar de tanto que ele passava orando. Infelizmente, ele morreu novo. Olha só. Aí mostra-se no final assim: coração partido em razão dos perdidos. Mas não que Deus quer que, né, a gente morra de coração, mas Deus quer que a gente implore a Ele. Como está lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra do teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Você tem que clamar a Deus e exigir o cumprimento dessas promessas. Vocês lembram que lá num texto anterior a gente viu, olha, você tem que pedir o que Deus, fazer a vontade de Deus. E você tem que reivindicar as promessas que estão na Bíblia. Então, todas essas promessas que você grifa aí na sua Bíblia, que você destaca, é isso que a gente tem que reivindicar de Deus. Não que a gente vai ser presunçoso e vai mandar em Deus, olha, não é isso. Quando você se humilha, quando você se santifica, se purifica, você realmente se ajusta com Deus e tem esse voto dá esse voto de confiança a Deus, a sua fé, né?
Ele certamente ele vai te ouvir. Porque é isso que ele quer. Ele quer fazer grandes coisas para você. É o que nós vimos aqui, os textos dizem. E é isso que a gente tem que reivindicar de Deus. Não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade que agora possuímos, ou havemos de possuir, que nos dará êxito. Não é a nossa capacidade. Ah, mas eu mal sei ler, eu sou simples empregado, uma simples empregada. Não é isso que Deus está vendo em você. Deus ele quer te usar, tanto quanto aquela pessoa que tem um doutorado, que é um presidente de uma empresa. Ele quer usar você para levar a mensagem, para salvar. É o Senhor que pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais do que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia a Ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dEle. Grandes coisas. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais, como nos assuntos espirituais. Deus ele quer te ajudar aqui na terra mesmo. Ele quer te dar sabedoria. Né? Ele pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos nossos talentos na obra, peçamos a Deus e ser-nos-á dada. Está vendo como as promessas, assim, Deus vai te recompensar, Deus vai te dar. Né? Por isso que a nossa oração com fé, tem uma passagem em Filipenses 4. Filipenses 4. Capítulo. Filipenses 4. Deixa eu achar aqui. Aqui. Filipenses 4. Ele fala aqui no verso 6, Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eita, quer dizer que eu posso pedir para Deus e já agradecer? É isso? Por que eu agradeço? Porque Ele vai cumprir. Isso mesmo. Quando eu peço a Deus com gratidão, com alívio, é porque Ele vai cumprir. Pode ser que não seja da forma que você quer, no tempo que você quer, mas Ele vai cumprir. E é isso que a gente tem que acreditar. Aí que vem a nossa fé, a nossa oração fervorosa. É descansar em Deus. A gente tem que... Claro que nós vamos fazer a nossa parte, mas a gente tem que descansar em Deus, acreditar e agir assim. Deus, eu estou com problema de saúde, está difícil, estou deixando aqui para o Senhor me ajudar a resolver e vou seguir em frente. Não vou ficar ali lamentando, não vou ficar ali acanhado. O que você puder fazer, vai, continua a sua vida, continue levando pessoas. Não sei se eu já contei a história da minha esposa aqui que faleceu. Ela, nos últimos 10 anos dela de vida, ela teve câncer. Mas o que a fazia ela, o que motivava ela a viver, é levar a mensagem de Deus a outras pessoas com câncer. E ela levava a mensagem de Deus para pessoas com câncer, e algumas morriam e outras sobreviviam. Então, a nossa motivação, em qualquer problema que nós temos, estamos desempregados, estamos com problema em casa, a gente não pode parar de cumprir a nossa missão, que é o que Deus quer, de levar a mensagem. É isso que nos motiva. A gente precisa prosseguir, porque Ele vai ajustando as coisas. Quando a gente está na missão, Deus está trabalhando por nós. Porque sozinho ali você não vai conseguir resolver. Né? Então você tem que continuar. E por fim,
Poder da oração unida. A gente teve um momento aqui, né, de oração antes. É isso. A igreja tem que orar unida. Mas quantas vezes essa igreja aqui já orou pela salvação de pessoas? Quantas vezes já orou pelo seu alvo de batismo? Se é isso que Deus mais quer, e se essa igreja ela quer ficar firme, ela quer trazer mais pessoas, a igreja unida precisa orar sobre isso. Claramente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, olha lá, de novo, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos, a gente precisa, né, fazer o nosso exame de consciência. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus trata a terra, né, a terra frutifica, né? A plantação vai longe. Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Eleonte, comentando essa passagem de Mateus, ela fala o seguinte, que a promessa é feita sob a condição de que a igreja orará unida e, em resposta a essas orações, pode-se esperar por um poder maior do que o concedido em resposta à oração particular. Claro que em casa a gente pode orar, não é? Mas se aqui na igreja, juntos, unidos, vocês tiverem esse mesmo objetivo, né, mais pessoas vão se assentar nesses bancos aqui. A igreja precisa implorar junto. O poder derramado será proporcional à união dos membros e seu amor por Deus e uns pelos outros. O poder derramado será proporcional à união. Quanto mais vocês estiverem unidos aqui, clamando pelo mesmo pedido, pela salvação de pessoas, mais o seu amor por Deus, mais Deus vai te recompensar. Aquela foto ali é da igreja a igreja coreana que fica nos Estados Unidos, em Seattle. Né? Os coreanos ali. O pastor daquela igreja, ele resolveu fazer a seguinte prova com Deus. Eles queriam recolher ofertas para campos missionários. As ofertas daquela igreja, mensalmente, eram em torno de $200. Eles oravam, vinha lá os $200. Era o normal. E aí o pastor, não, a gente precisa de mais dinheiro, porque a gente quer enviar Bíblias para o Vietnã. E aí a gente precisa de $1.000. E aí ele falou isso para a igreja aceitou a ideia e começaram a orar, unidos ali. Marcavam as reuniões de oração, o pessoal ia até a igreja e orava. Né? No primeiro ano eles conseguiram quanto? Eles conseguiram $4.000. Conseguiram enviar 200 e tantas Bíblias lá para o Vietnã. E eles, não, meu Deus, a gente precisa orar mais, a gente precisa levar mais. E aí eles começaram a orar. $4.000 num mês só, eles conseguiram. Aí até que, dali 3, 4 anos, eles conseguiam uma oferta de $10.000 por mês. E aí eles conseguiram contratar até missionários para levar a palavra de Deus lá no Vietnã. Né? Tem um outro exemplo que o pastor Mark Feeling lhe conta, quando ele foi visitar a igreja adventista lá na China. Xinninghai. Um nome estranho aí. Essa igreja é uma das maiores igrejas adventistas do mundo. Ela tem 6.000 membros. Fica logo ali em cima da Coreia do Norte, na China. Né?
Como é que essa igreja chegou a 6 mil membros? Sabe com quantos membros ela normalmente tinha lá? Ela tinha 100 membros, 150 membros. E aí eles resolveram orar todo dia. Os membros iam para a igreja, eles oraram todo dia, das 4:30 da manhã até às 6 horas. Ali, diariamente. Passaram-se em torno de 8, 10 anos, chegou a 6 mil membros. Então, são histórias que, mas isso é só lá. Gente, o nosso Deus é Deus em todo mundo. É o mesmo Deus. Né? Então, o que Deus quer passar para nós é assim: vamos nos unir mais. Vamos reformar o nosso coração. Vamos clamar mais. E vamos pensar em salvação. Que todas as outras coisas vêm junto. Né? Então, amanhã, nós vamos aprender a orar com fé. Tá? Vem amanhã empolgado. Amanhã normalmente a gente não vem, né? Quinta-feira. Mas venham. Venham porque nós vamos ver algumas lições práticas de como a gente pode melhorar a nossa oração. Como a gente pode se sentir mais em paz em Deus ao orar. Ok? Vamos cantar o hino Oração pela Missão. Pessoal do louvor.
Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado por nos chamar a atenção para esse recurso que o Senhor deu a nós, que o Senhor legou a nós, que é a oração. Querido Deus, ajude-nos a, nesses 3 dias, mudar a forma como nós chegamos até o Senhor. Tenha misericórdia de nós, limpe o nosso coração, que o Seu Santo Espírito nos importune para ver o que precisamos nos ajustar com o Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, e por isso rogamos que aceite o nosso perdão, aceite as nossas falhas, para que a gente possa realmente depender somente de Ti, do Seu Filho Jesus Cristo. Por isso rogamos a Sua ajuda, a Sua misericórdia, a força, a Tua força, para que possamos estar bem, para que possamos clamar ao Senhor dia após dia. Que a nossa mente realmente possa voltar para a nossa principal missão, que é trazer mais e mais filhos para o Teu rebanho, trazer mais ovelhas, para que elas também sintam esse Seu amor e recebam a Tua paz. Isso é o que Te rogamos, junto com as bênçãos para uma ótima noite de descanso, por Cristo Jesus. Amém.